Hoje, e para o primeiro Junho Encantado de 2018, eu venho falar-vos do livro e do filme O Livro da Selva. Olá pessoal, tudo bem? Então, quem se lembra do Junho Encantado aqui pelo canal? Eu já fiz este projeto há algum tempo, já não me lembro muito bem há quantos anos foram, mas para aí uns 3 anos, digo eu, 3, 4 anos, já foi há algum tempo, eu sei. Mas eu gostei tanto na altura de fazer este projeto, de comparar os contos e histórias originais com os filmes da Disney, que é uma produtora que eu gosto muito, uma empresa que eu gosto muito e também gosto muito dos seus filmes, apesar de todas as suas polémicas e todas as suas contradições. Mas eu decidi voltar então com este projeto, este mês de junho, porque junho, para quem não sabe, o dia 1 de junho comemora-se então o Dia Mundial da Criança e, portanto, eu achei mais que propositado então trazer este projeto num mês que começa logo com o Dia da Criança. Este projeto, para quem não se lembra, é um projeto onde eu leio então os contos ou as histórias originais e comparo-os então com as suas adaptações aos filmes da Disney. E é um trabalho muito interessante ler então o original, escrito já há muitos anos, histórias que se tornaram intemporais, mas que na altura não serviriam o mesmo propósito que a Disney depois na altura decidiu dar-lhes. Então é um trabalho muito interessante e que eu gosto muito de fazer e por isso vamos lá passar então ao vídeo de hoje. Para este ano eu escolhi mais 4 histórias, portanto aos domingos durante o mês de junho vão então surgir os vídeos sobre o Junho Encantado com 4 histórias que tiveram adaptações a filmes da Disney. Por isso, hoje o primeiro é logo com O Livro da Selva, que foi uma história que foi um filme que eu nunca tinha visto e, portanto, é sempre interessante porque há muitos filmes que eu ainda não vi assim pela primeira vez. Vi a sua adaptação live action quando ela saiu, em 2016. Desde aí que eu fiquei a gostar muito desta história e, portanto, hoje vamos então falar-vos dessa história. O livro do Jungle Book foi originalmente publicado em 1894 e era originalmente constituído por 7 contos. Esta história foi escrita então por Rudyard Kipling, que por acaso foi uma agradável surpresa e uma agradável coincidência quando eu percebi que quando vi o filme My Boy Jack era sobre o filho do Rudyard Kipling e que este livro então aparece nesse filme pelas mãos do seu autor. Portanto, foi um vídeo que eu fiz para o projeto Lembrando a Grande Guerra, que eu vou deixar nos cards também para que vocês possam ver. Ele então escreveu estes 7 pequenos contos que foram sendo publicados em publicações autónomas, em revistas, e só depois em 1984 é que eles foram então compilados e juntos então num livro. Nem todos os contos que o Rudyard Kipling fala contam com a personagem Mowgli, a personagem mais conhecida do filme O Livro da Selva, porque ele escreveu mais histórias à parte dessa e só algumas continham então a personagem do Mowgli. A história passa-se então numa floresta indiana, porque o autor nasceu na Índia e portanto tem uma ligação muito carinhosa com esse país. Portanto, ele gosta muito e tem muito na sua ideologia e na sua forma de pensar o mundo à altura em que a Índia ainda pertencia à Inglaterra, portanto, dessa altura do colonialismo, e portanto ele vive muito isso muito intensamente. A imagem do autor foi por isso então controversa, ele foi até apelidado de profeta do imperialismo britânico. Era um homem muito ligado ao militarismo, portanto, ele, por isso mesmo também no filme My Boy Jack ele incentivou muito o filho a ir para a guerra e acabou então por ganhar o Prémio Nobel da Literatura em 1907. Uma curiosidade muito engraçada desta história e a última curiosidade é que este livro foi então adotado pelo Robert Baden-Powell, acho que é assim que se diz o nome dele, o fundador do escotismo, para as suas crianças mais novas, para as primeiras idades do escotismo e que hoje em dia nós conhecemos então por lobitos. Uma analogia então aos lobos que aparecem nesta história. O livro que eu li foi então esta edição aqui, que é a edição da Puffin Classics, da Penguin. São edições que eu gosto muito, entretanto eles acabaram por mudar as capas. E esta história fala-nos então do Mowgli. O Mowgli é um menino que então perde-se, eu acho que a história original ele perde-se, eu acho que ele não chega a ser abandonado, eu acho. Mas a ideia é que este menino acaba então por ser encontrado no meio de uma floresta indiana pela pantera Bagheera, que apercebe-se que é um bebê e que não tem condições de sobreviver na selva. Inicialmente há aqui uma personagem bastante má e bastante perigosa nesta história, que é o Shere Khan, que é o tigre. Apercebe-se que existe uma criança na selva e quer então matar essa criança porque ele não gosta de humanos. É então que Bagheera convoca um concílio, vamos dizer assim, de todas as tribos da selva, e é então que a criança é entregue à alcateia dos lobos e é então criada por ela, porque havia ali uma loba que tinha tido criancinhas e portanto tinha tido crias e portanto era capaz então de cuidar. Mowgli cresce então no meio da tribo dos lobos e aprende com eles tudo aquilo que ele deve aprender para sobreviver no meio da selva
E quando chega, entretanto, o Shere Khan desaparece para os tempos e só volta quando ele já é maior e já está completamente entrosado na selva. É aí que o Shere Khan ameaça outra vez que quer matar e que ele não deve viver no meio das tribos e que deve voltar para a selva para poder lá ser capturado. E é aí que todos decidem então expulsá-lo da tribo porque não vão conseguir cuidar dele e ele então entrega a si próprio. Este é basicamente o primeiro conto, vamos dizer assim. No segundo conto nós já vamos conhecer o Baloo, que é o urso, e este segundo conto volta um bocadinho atrás na história. E então nós vamos conhecer o Baloo, que é o urso, que é bastante engraçado e que já estava a ensinar ao Mowgli todas as regras da selva e todas as regras de cada tribo. E então ele ensinava-lhe as regras das tribos dos lobos, da tribo dos peixes, da tribo dos macacos, da tribo etc. E portanto ele e a Pantera acabam então por conviver com ele já desde há muito tempo. É também durante este conto que o Mowgli é então capturado pelos macacos, porque uma das regras fundamentais desta selva é que não se deve olhar para os ramos, nem subir aos ramos das árvores, porque esse é território dos macacos. E é então aí que ele é raptado pelos macacos e quando eles tentam ir salvá-lo, levam então a Kaa, que é a cobra, e vai salvá-los também, porque nesse livro a cobra até tem um fundo bonzinho. No final, esta história regressa então, há aí também uma incursão nesta história, uma incursão que o Mowgli faz a uma aldeia com pessoas e tudo termina então com um grande confronto com o Shere Khan e aquilo que poderá acontecer ou não. Não quero revelar muito também do final porque também não é bem o objetivo deste vídeo, mas eu achei que a escrita deste autor era um bocadinho difícil, não achei a escrita mais fácil, mas achei que eu, por já ter visto uma das adaptações desta história, acabei por não achar assim tão difícil e embrenhar rapidamente na história. É uma história muito rica em termos de pormenores, muito em um curto espaço de tempo e num curto espaço de escrita. Tem uma escrita rica, envolvente, que nos vai colocar logo ali vários pontos de vista e que nos vai completamente embrenhar na história e fazer com que nós torçamos para que o Mowgli consiga então sobreviver e fique então feliz na selva, que é onde ele mais gosta de viver. Eu gostei muito deste livro, dei-lhe 3 estrelas e meia, porque lá está, a parte mais interessante é com certeza a parte de Mowgli no meio da floresta. Os contos depois acabam por... e não vou abordar esses contos porque eles não têm muito a ver com a história do filme, portanto esses contos já são outros contos que acabam aqui por aparecer e portanto eu acabei por não adorar tanto essa outra parte e portanto dei-lhe 3 estrelas e meia. Jungle Book tem outro livro, tem um segundo livro, portanto se quiserem ler eu recomendo totalmente a leitura deste livro. Passando então ao filme. O filme é de 1967 e foi realizado por Wolfgang Reitherman, acho que é assim que se diz o nome do senhor, que também é conhecido pelo Robin dos Bosques e pela Espada Era a Lei. O filme está bastante parecido com o livro, no fundo toda a linha histórica está no filme, não foi assim retirada grande parte da história, a história está praticamente lá, a não ser aquela parte em que eu digo que eles vão à aldeia, em que o Mowgli vai à aldeia, que não faz parte da primeira adaptação cinematográfica da Disney, nem da segunda da live action, portanto essa parte foi completamente retirada da adaptação pela Disney. Mas com certeza eu gostei muito deste filme. O filme tem uma imagem muito bonita, é um filme bastante leve e divertido. Eu acho que essencialmente o que quiseram passar foi isso. Há aqui algumas mudanças de personagens e principalmente há aqui algumas mudanças na construção da história, mas no fundo a história está bastante parecida. Tem alguns momentos musicais muito giros e principalmente o grande momento musical, o do Mowgli com então o Baloo, que acho que até foi nomeado ao Oscar por essa música e portanto é com certeza dos momentos musicais mais interessantes do filme. E como eu disse, é um filme muito divertido e tem uma imagem muito bonita. Mas claro que tem algumas diferenças entre livro e filme e portanto é aí que eu vou me focar. Começa logo com a primeira entrada temporal do filme. No livro, o Mowgli é descoberto pela Pantera, pela Bagheera, e é levado a um conselho para que se decida com quem é que ele irá ficar, porque Shere Khan quer matá-lo e já sabe da sua existência. No filme não, no filme ele é encontrado e é logo de imediato entregue à tribo dos lobos e o Shere Khan não tem conhecimento dele e só vai ter conhecimento dele a meio do filme. Portanto é assim a grande mudança em termos de momento histórico. Quando o Shere Khan sabe da existência desta criança, é nesse momento então que o Mowgli é expulso e é nesse momento também que ele vai conhecer o Baloo e é só nesse momento
momento que o Baloo também entra na história. O Baloo entra na história por uma mera coincidência, eles não se conheciam, mas vão se tornar grandes amigos e tem então a partir daí uma grande ligação emocional, que eu acho que é a ligação emocional mais bonita que o filme tem, pelo menos eu achei. Depois eu iria explorar um bocadinho mais também o live action, mas neste filme, no filme de animação, a ligação emocional mais bonita que o filme tem é com certeza o Mowgli com o Baloo, e não tanto o Mowgli com os seus irmãos da tribo dos lobos, ou até a própria loba, a mãe das crias. E portanto é muito interessante ver toda essa ligação, porque o Baloo é bastante engraçado, mas ao mesmo tempo, e apesar de ser bastante engraçado e de ser a personagem mais cómica do filme, tem um lado sentimental muito bonito e que eu gostei muito. A cobra que aparece no filme é completamente diferente da cobra que aparece no livro. No livro a Ká tem um lado mais querido e fofo que no filme não existe. No filme ela é completamente colocada como uma das vilãs e aquela que quer realmente matar tudo aquilo que existe ao seu redor. Tal como o momento em que ele é raptado e é levado então para a tribo dos macacos, que é completamente diferente do seu momento no livro, e portanto, apesar disso, eu gostei muito do momento do filme, achei o momento mais divertido, mais engraçado da parte de todos os macacos e até do gorila, e portanto, o que agora não é o Louie, acho que é assim que se diz o nome do King Louie, exatamente. E foi um momento também muito divertido e muito engraçado do filme, que eu achei que foi mais bem conseguido do que no próprio livro. Quanto aos finais, eles são diferentes, no entanto eu acho que servem o seu propósito em ambos os momentos. O conto não é todo um conto, nem são tudo contos para crianças muito pequenas, já é um livro, eu acredito, para crianças um bocadinho maiores, enquanto que o filme serve bastante bem o seu propósito de ser um filme para crianças pequenas e que quer mostrar então a sua lição às crianças. E por tudo isto eu gostei também muito do filme. Era a adaptação que me faltava ver, portanto eu nunca tinha visto o filme de animação e achei muito interessante todo este filme. Fiquei com alguns pontos em que gostei mais do filme, outros pontos em que gostei mais do livro. São dois momentos muito interessantes, livro e filme, e portanto recomendo muito que leiam o livro, vejam o filme de animação e que decidam qual para vocês é o melhor. Mas tenho mesmo que falar então da adaptação para live action, que também foi feita pela Disney. A Disney agora está a fazer várias adaptações live action. O seu propósito não é mudar a história que eles já tinham criado na adaptação de animação, mas sim melhorar alguns aspectos e fazer a adaptação assim, de animação em live action, ou seja, com pessoas. A adaptação live action do Livro da Selva ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais, que eu fiquei totalmente feliz porque é um filme muito bem produzido, é um filme muito bonito, os efeitos especiais estão fantásticos. Neste filme, o ator que interpreta o Mowgli está a interpretá-lo numa tela verde, portanto todo o filme foi criado e gravado numa tela verde, portanto ele teve que interpretar aquilo de uma forma muito, muito boa, e por isso mereceu completamente toda a ovação que teve este filme. O filme de live action é bastante parecido ao original da animação da Disney, tem algumas diferenças, como nomeadamente o final, mas tem muitas diferenças entre a ligação emocional que o Mowgli sente com todas as personagens que ele conhece. A ligação emocional que ele sente com a loba, a mãe que a cria, e que ele cria uma relação mesmo mãe e filha, a relação que ele tem com os seus irmãos, as crias dos lobos, a ligação emocional que ele tem com a Bagheera, a ligação emocional que ele tem com o Baloo, são relações que são mais exploradas e que são mais evidenciadas no filme de live action e que eu gostei muito mais de ver porque realmente assemelha-se muito mais àquilo que seria na história original. O final também é completamente diferente dos outros finais, do final do livro, do final da primeira adaptação cinematográfica, mas para mim é o melhor final que a história poderia ter e para mim funcionou completamente. O grande momento que eu gostei mesmo na adaptação live action foi o momento em que ele é raptado pelos macacos e que é levado então para a tribo dos macacos, que é muito, muito bem filmada, muito bem editada e muito bem produzida, e portanto eu gostei mesmo muito da grandiosidade que é esse momento, e que foi com essa ideia que eu fiquei também quando li o livro, que era uma coisa mais grandiosa, maior e mais interessante do que propriamente foi no filme. E portanto recomendo muito que vejam também a adaptação live action, que está muito, mas mesmo muito boa. Por último, neste vídeo falar-vos de uma adaptação live action que vai sair supostamente este ano e que não é produzida pela Disney, mas que eu tinha que mencionar. Ela é produzida pela Warner Bros. E eu tinha que mencionar porque realmente é uma adaptação que vou fazer
do livro da Selva com outros pontos de vista. Pelo trailer que eu vi, é uma adaptação live action também, acho que está muito boa, pelo menos parece-me pela sua imagem, mas pelo que eu percebi é uma adaptação que vai explorar outros pontos de vista da história original do Rudyard Kipling, nomeadamente o momento em que ele vai para a aldeia e que vai ter contacto com outros humanos. Estou curiosa para ver qual vai ser essa ligação e qual vai ser essas aventuras, se vai estar ou não fiel ao livro, e portanto estou curiosa para ver também essa adaptação. Não sei se faria sentido, logo agora, depois de ter sido criada uma adaptação live action pela Disney, no entanto estou curiosa para ver e espero que também estejam com curiosidade para ver mais uma adaptação live action. E é isso, esta foi toda a minha opinião sobre o livro e filme do livro da Selva, da primeira adaptação da Disney. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e se vocês já viram este filme, o que é que vocês acharam. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo domingo. Tchau!